A escola se erguia sobre a estrada, um gigante esquelético contra a luz moribunda. Janelas quebradas, como olhos vazios, encaravam a rua de sua fachada em decomposição. A velha escola nos limites da cidade. As pessoas a chamavam de amaldiçoada. Sussurravam histórias de crianças que desapareceram, para nunca mais serem vistas. Seus risos engolidos pelo silêncio, a tinta descascava, uma tela de decadência. Pichadores há muito a abandonaram, seus tons vibrantes incapazes de mascarar a escuridão que se agarrava aos tijolos. Uma escuridão que emanava de seu âmago. Este era o legado da escola abandonada. Um lugar de sussurros e sombras, onde o medo pairava como o cheiro de decomposição. Eles a chamavam de Sala 13, localizada no último andar, no final de um longo corredor. Dizia-se que era um lugar de poder, um nexo de medo. Segundo a lenda, um espelho estava pendurado lá. Não era um espelho qualquer. Este era um portal, uma porta de entrada para outra dimensão. Aqueles que ousaram contemplar suas profundezas à meia-noite nunca mais foram vistos. Alguns sussurravam que o espelho lhes mostrava seus maiores medos. Outros, que os arrastava para suas profundezas. Verdade ou ficção? Ninguém sabia ao certo. Mas a lenda persistiu. Uma lembrança assustadora da escuridão que espreitava por trás daquelas paredes em ruínas. A Ana era diferente. Ela não tinha medo. Desde pequena, sempre foi atraída pelo desconhecido, pelas histórias que faziam outros tremerem. As histórias, os avisos, só alimentavam sua curiosidade. Cada conto de terror era um convite para uma nova aventura. Ela queria ver a verdade com seus próprios olhos. Não se contentava com boatos ou relatos de terceiros. Preciso saber o que realmente tem lá dentro. Não posso simplesmente ignorar. É como se algo me chamasse. Seus amigos, Marcos e Juliana, não estavam tão animados. Eles ouviam as histórias e sentiam um calafrio na espinha. Mas o entusiasmo de Ana era contagiante. Eles não podiam deixá-la enfrentar isso sozinha. A amizade deles era forte. Ana, você tem certeza disso? E se algo der errado? Quer dizer, é só uma lenda, certo? Mas e se não for? Estou com medo, mas não podemos deixá-la ir sozinha. Somos um time. Temos que fazer isso juntos. Não importa o que aconteça. Então, sob a luz pálida da lua, eles fizeram um pacto, um juramento de amizade e coragem. Entrar na escola, encontrar a Sala 13, descobrir a verdade, custe o que custar. Enfrentar a lenda do espelho, sua bravura juvenil mascarando uma crescente inquietação. O que os esperava lá dentro? O ar lá dentro era pesado, denso de poeira e o peso de memórias esquecidas. A escuridão os oprimia, sufocante. Cada canto parecia esconder segredos antigos, histórias não contadas que ecoavam nas paredes. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Fiquem perto e cuidado com o degrau. Não sabemos o que pode estar à espreita. Mantenham os olhos abertos e os ouvidos atentos. Cada rangido das tábuas do chão, cada farfalhar nas sombras, lhes causava arrepios na espinha. Seus passos ecoavam no silêncio. Uma sinfonia de medo. O corredor parecia se estender infinitamente, como se quisesse engolir os intrusos. A tensão era palpável, quase tangível. Você ouviu isso? Juro que tem alguma coisa nos seguindo. Não estamos sozinhos aqui, tenho certeza. Eles subiram as escadas, cada passo os aproximando de seu destino.
O ar ficou mais frio, como se uma presença observasse cada movimento deles. As escadas rangiam sob seus pés, como se protestassem contra a invasão. Não gosto disso. Parece que não estamos sozinhos. Sinto como se algo ou alguém estivesse nos observando, esperando o momento certo para se revelar. Seus corações batiam forte no peito, uma batida de apreensão. Eles estavam comprometidos agora. Não havia como voltar atrás. Cada passo era um desafio, cada sombra uma ameaça. A coragem deles seria testada até o limite. Sala 13. Os números estavam quase invisíveis, rabiscados na madeira, como se agarrados por uma mão invisível. A porta estava ligeiramente aberta, um convite para a escuridão. Ana respirou fundo. O medo lutava com a excitação em seus olhos. Este era o momento da verdade. Marcos e Juliana ficaram atrás dela, com os rostos pálidos sob a luz fraca que vinha do corredor. Eles também podiam sentir o poder que pulsava dentro da sala. S1 é aqui. Tem certeza disso, Ana? Tenho um mau pressentimento. Ana empurrou a porta. Rangeu em protesto, como se os avisasse para voltarem. Mas era tarde demais. Eles haviam cruzado o limiar. A sala estava vazia, exceto por um único espelho. Ele estava no fundo, envolto em sombra. Um monólito escuro no centro da sala. O ar ficou ainda mais frio. O silêncio era ensurdecedor. O único som era o bater de seus corações. Cada um, uma martelada contra o silêncio. Que lugar é esse? A respiração de Ana ficou presa na garganta. O espelho parecia pulsar com uma energia invisível, uma beleza sombria e terrível. Ela deu um passo à frente, atraída por uma força invisível. Não chegue perto disso. S2, Ana, espere. Mas suas vozes se perderam na repentina lufada de vento. Ana estava parada diante do espelho. Seu reflexo a encarava, mas algo estava errado. Seus olhos não eram dela. Estavam cheios de uma inteligência fria e calculista, um mal antigo que lhe causou arrepios na espinha. Não, isso não pode estar acontecendo. E então, o impossível aconteceu. O reflexo sorriu. Um sorriso lento e cruel que se espalhou por seu rosto como uma rachadura em uma máscara de porcelana. Ana cambaleou para trás horrorizada, mas era tarde demais. A superfície do espelho ondulou como água perturbada por uma pedra. E então tentáculos de escuridão dispararam, envolvendo-a como cobras. Socorro, me tirem daqui. Ana gritou, um grito desesperado e estrangulado que ecoou pela escola vazia. O som reverberou pelos corredores, aumentando a sensação de pavor que já pairava no ar. Marcos e Juliana assistiram horrorizados enquanto sua amiga era puxada para dentro do espelho. A escuridão a consumiu, e eles se sentiram impotentes, incapazes de salvá-la do destino terrível que a aguardava. E então, tão repentinamente quanto começou, acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando apenas o som de suas respirações ofegantes. O espelho estava imóvel, mais uma vez, refletindo nada além da sala vazia. Parecia um objeto comum, mas agora carregava um peso sinistro, um portal para o desconhecido. Isso não pode estar acontecendo. S2. Ana, não! A incredulidade e o desespero tomaram conta deles, suas vozes ecoando na sala vazia. Marcos e Juliana correram para o espelho, seus corações batendo forte de medo e adrenalina. Cada passo parecia um esforço monumental, como se o próprio ar estivesse contra eles. Mas não adiantou. Ana havia sumido.
Ela desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando apenas um vazio doloroso. O espelho permaneceu. Uma sentinela silenciosa na sala de aula abandonada. Sua superfície lisa e fria parecia zombar deles, um lembrete constante do que haviam perdido. Mas não estava mais na escola. Havia desaparecido. Como se tivesse cumprido seu propósito maligno, o espelho se foi, deixando apenas mistério e medo. Alguns dizem que ele reaparece em lugares de desespero, uma lembrança sombria dos terrores que espreitam além da nossa percepção, esperando por sua próxima vítima. E assim, a lenda do espelho continua, um aviso para aqueles que ousam olhar além do reflexo.